Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é mais um vídeo do Fui Cinema. E eu tô hoje com meu amigo David Ron da Purificação para falar de mais um episódio de Succession. Tudo bem, David? Tudo, Diego, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor ainda falando com você sobre esse episódio. Bem, o nome desse episódio é What It Takes. Ele foi dirigido pelo Andriy Paraké, que é um diretor de fotografia de filmes como Speak, com a Kristen Stewart, e Ralph Nelson, por exemplo, com Ryan Gosling. É um diretor de televisão, que já é um diretor recorrente de Succession, e foi escrito pelo Will Tracy, que também é um roteirista recorrente da série. Queria começar, David. Esse episódio dá pra dizer que foi separado em 3 polos, eu diria assim, né? Eu diria que tem a questão política, que é da reunião do Partido Republicano, as desventuras do Kendall Roy, o Tom e o Greg com seus conflitos e também desventuras internos e tudo que rodeia isso, né? E personagens como a Shiv, por exemplo, vivendo nessa gangorra que vai de um polo pro outro. O que você achou desse episódio? Cara, então, Desventuras do Kendall ficou muito filme que vai passar na sessão da tarde, de tarde, né? Tipo, Desventuras de Kendall Roy. Ah, muito bom. Cara, então, num dos vídeos passados eu perguntei pra você se essa nova temporada de Succession era a melhor série do ano, né? E você falou com certeza. E aí eu falei que ainda não sabia e tal. Cara, desculpa, eu tava totalmente errado. Esse episódio aí me provou que eu sou muito burro de ter falado aquilo. Cara, que ele foi fantástico, assim. Gostei demais desse episódio. Muito porque ele é um episódio que ele vai na contramão do que a gente estava vendo, né? Daquele frenesi crescente que era visual, era temático, era narrativo. E aqui, tipo, ele é um episódio totalmente de calmaria, né? Ele podia ser tranquilamente um episódio que não acontece nada, mas não, é Succession. E é legal que, tipo, visualmente esse episódio contrasta muito, né, com o que a gente estava vendo. Nos outros a gente teve o da Catherine Ryan, que ele era diferente porque ele usava essa coisa de uma narrativa mais fílmica, né, e saiu um pouco desse formato meio The Office que a série tem. A gente foi pro episódio que se radicalizou nesse formato, né, tipo, ele era o tempo todo super zooms, o tempo todo na cara das pessoas para enfatizar a emoção de algum determinado momento. E esse aqui não, esse aqui ele é um episódio que os personagens estão numa situação mais estáveis, né? Então a fotografia reflete isso. Ele é um episódio que ele é mais calmo, ele tem pouco esses momentos de ficar dando zoom ou de câmera na mão. Ele parece ter sido muito filmado com câmera fixa. Então esse é um episódio de calmaria, assim, entre os personagens, né? Porque eles estão num momento de se reorganizar e começar a rever, porque a temporada vai começar a trabalhar outra coisa agora, né, com essa questão da eleição do presidente. O Kendall tá cada vez mais se esvaindo e os personagens eles estão nessa derrocada de vitória já, né, e parece que a série já entendeu isso, e aí a gente sai desses episódios frenéticos e caóticos para um episódio bem mais tranquilo visualmente e que vai ganhando frenesi que a série tinha no começo, no final do episódio, né, conforme as tramas vão se encontrando. Isso é fantástico, você falou, porque eu também achei isso muito legal desse episódio, que o episódio ele vai, esse contorno de frenesi, de ser uma coisa frenética, ele vai aparecendo cada vez mais no final. E conforme ele vai aparecendo cada vez mais no final, ele sutilmente vai voltando com algumas formas de filmagem bem características da série. Como a questão do foco, do desfoco, vai ficando cada vez mais aparente. O zoom começa a entrar um pouco de novo, assim. Então você vai vendo isso no final. E antes disso, é como você falou, esse episódio ele tava indo para um terreno muito mais muito mais de calmaria daqueles personagens. Mas é curioso porque ao mesmo tempo que ele estava sendo conduzido com essa calmaria, por detrás disso, por detrás daquelas dinâmicas estáveis de conversas que os personagens têm, assim, que é uma coisa muito mais estável, aquelas dinâmicas de conversa dizem muito sobre terremotos sobre aqueles personagens. Uma coisa que eu gosto muito desse episódio é a decupagem deles, sabe assim? Como em cada plano, cada lugar que um personagem tá, cada espaço que ele ocupa dentro de uma conversa, aquilo diz exatamente sobre a dinâmica do que está acontecendo naquela cena e do que a gente tem que ver. Isso fica muito claro na cena de conversa do Kendall e do Tom, que é uma cena filmada de um jeito muito simples, mas de um jeito muito primoroso, porque cada enquadramento deles dois conversando diz muito sobre eles. Ao mesmo tempo, cada pessoa que a gente vê, que a câmera foca na reunião dos republicanos,
de estudo sobre aquela cena. Eu achei isso uma sutileza muito bem-vinda pra série. E já que eu puxei, David, o negócio da reunião do Partido Republicano, como você acha que a série conseguiu lidar? Porque foi a primeira vez que a série meio que explicitou toda a questão política dela, dos interesses da família Roy dentro da política eleitoral norte-americana, que antes a gente só via nos diálogos e agora a gente viu frente a frente. O que você achou disso? Cara, então, eu achei sensacional, muito por como a série consegue refletir, né, esse mundinho particular deles enquanto republicanos, né, e o quanto ela engloba uma série de gírias, assim, que inclusive eu acho que o pessoal da legenda teve algumas dificuldades de traduzir, né, por exemplo, tem um momento que um cara lá, que o Greg fala que alguém chamou ele de soy boy, né, que é uma gíria de extrema-direita, falando que os jovens de hoje em dia eles são sojados, né, eles foram criados à base de soja, e a soja, na verdade, tem um composto do governo, e aí, tipo, todo mundo foi ficando meio mole, assim, aí a legenda acaba traduzindo como gay e tal. Entendo por que foi feito, mas eu acho que deixa de refletir, assim, o quanto... Roman chamando a Shiv de esquerdopata, né, na legenda. Sim, e tal, sim. Né? Então é muito legal, assim, o quanto a série conseguiu englobar esse linguajar moderno, né, do partido que eles estão tentando trabalhar e, tipo, como isso reflete também a audiência deles, né? E, cara, eu achei uma delícia, assim, ver os personagens no meio desse cenário político, né? Tipo, a gente vê que muitas vezes os personagens, eles até discordam, assim, por exemplo, quando o Roman, ele tá abordando lá o cara que é extrema-direita, né? E o cara, tipo, mostra simpatia pelo Hitler. O Roman questiona isso, mas... ao mesmo tempo, como a série ela tem esse lado de mostrar o quanto essas pessoas dessa família são desgraçados, né? E eles são interesseiros e estão sempre buscando o melhor pra ele. Ele não tem problema se aliar com o cara, mesmo que ele discorde dele, né? E, cara, eu adorei, assim, vários momentos, assim, desse arco político, né? Por exemplo, quando o pessoal tá levantando o Greg e dando os parabéns que ele tá processando o Greenpeace como se fosse a melhor coisa que ele poderia fazer, sabe? Ou então a Shiv tentando lidar com o cara lá e o cara sendo super escroto com ela. Então gostei muito de como a série conseguiu abordar esse lado dentro da dinâmica padrão da série, né? Que é os personagens que eles estão fazendo microagressões o tempo todo, só que agora dentro de um cenário político, né? E a gente vê como é o cuidado deles ao lidar com essas pessoas, né? Ou o quanto eles se interessam com as pessoas baseados nos interesses dele. Achei muito sensacional, assim, esse pedaço. Uma coisa que eu gostei muito, David, é que me lembrou muito aquele episódio da segunda temporada do Jantar. Que eles Sim. que eles vão lá na casa da família rival deles, né, que é a família da Naomi, que vai vir a namorar o Kendall, que eles vão pra casa daquela família rival deles, que também é dona de um conglomerado de mídia, e que é uma família tão burguesa quanto eles, só que os métodos de agir deles são muito diferentes. Os Roy perto deles parecem selvagens, e a série sempre dentro de um esquema de sátira vai brincando com esse contraste entre aqueles personagens. Aqui a série também teve isso de reunir um grupo social todo junto e satirizar esse grupo dentro de um microcosmo. Só que dessa vez, assim, uma coisa que eu gostei muito é que mostrou os Roys como observadores de todo aquele grupo de selvagens completamente diferente do tipo de selvageria que eles têm. Então toda aquela direita, extrema direita, tem suas peculiaridades que servem como comentário social e que a sátira torna muito engraçada, só que por tornar engraçado... Tipo, torna engraçado no sentido de você rir da escrotidão, mas você nunca empatiza por eles, né? O humor que a série emprega em todas essas cenas só salienta ainda mais o quão escroto é aquela reunião e quem são aquelas pessoas. O fato de alguém como o Connor se sentir em casa naquela reunião diz muito, né, sobre isso, né? Sim. Porque o Connor, eu acho que foi a primeira vez na série que a gente vê ele mais à vontade e que a gente vê algumas pessoas realmente respeitando o Connor, né? Isso foi muito engraçado, né, assim, né? É um habitat que alguém como ele consegue se sentir à vontade, assim. E é muito engraçado porque a série tem essa coisa do humor, da sátira, mas ela não deixa esse pessoal de direita, de extrema direita, como uma caricatura infantil, sabe assim? Pelo contrário, estende muito mais o que aquelas pessoas significam. O quão terrível
é você ter uma reunião de empresários e políticos para você escolher o destino de um partido e tentar escolher o destino do mundo, né? Essa reunião estilo Jovem Pan tentando encontrar o Bolsonaro dos seus sonhos, é tipo isso, sabe? E isso foi muito bem entendido pela série e foi muito bem entendido o papel da Shiv dentro disso. Porque a Shiv, ela é essa pessoa da família que ela tenta aparentar ter um viés diferente ideológico, político daquela família, um viés mais progressista, mais ligado ao Partido Democrata, e todos esses horrores da extrema-direita incomodam ela. Só que eu acho muito legal desse episódio, são várias coisas dentro disso, é que tipo assim, é que esse incômodo é totalmente descartado pela família dela, eles não se importam com isso, eles tratam isso como piada. Outra coisa que eu acho muito legal é que ela é sempre tratada como hipócrita, porque ela não tem medo de demonstrar esse incômodo e falar por esse incômodo, que é na cena que ela briga com o cara. Só que, por outro lado... ela tá sempre se beneficiando daquilo, né? E se projetando naquilo politicamente. Totalmente. E esse incômodo vem muito de um medo do que isso vai causar pra imagem dela e do que isso vai causar pro público, assim. O grande medo da Shiv é achar, tipo assim, estão me associando à extrema-direita. Não que aquilo verdadeiramente é alguma coisa ruim num grau que ela vai precisar se preocupar muito, ou que ela também realmente se importe sinceramente de uma forma muito imensa com causas sociais. Porque no final das contas ela tá sempre do lado da família, mesmo quando ela é humilhada pra família. O lance dela apoiar o Salgado ao invés do personagem do Justin Clark tem muito a ver também. Tem muito a ver também com a ideia do Salgado beneficiar ela a assumir a liderança de vez da empresa. E não com ele ser o politicamente mais tolerável daquela reunião. Exatamente. Então uma coisa que eu acho muito interessante é que nem quando a Shiv assume um papel moral da série, como ela assume nesse episódio, ela tá sendo exatamente moral, sabe? Eu achei isso muito interessante. Sim, esse lado do Dubber é muito legal, assim, como ele acompanha os personagens, né? Esse episódio me lembrou muito as melhores épocas, assim, de House of Cards, sabe? Nas primeiras temporadas e tal. Muito por como ele, tipo, explicita esse lado político, né? E esse tom do ridículo, assim, mas sem minimizar os personagens e os danos, sabe? Eles entendem os danos que aquilo causa na vida real e tal, e traz aquilo, mas com olhar meio cínico pra situação, é foda. E muito dentro dessa coisa dúbia, né? O Roman, por exemplo, assim, a gente vê que o Roman, ele acaba tendo sucesso nesse episódio e ele se associa com o candidato de viés de extrema-direita, fascista, feito pelo Justin Kirk, porque o Roman é o personagem daquela família que não tem nenhum tipo de moral, nenhum tipo de ética, e por isso ele só pensa no benefício próprio. E exatamente por isso ele acaba recebendo o agrado do pai. Porque ao mesmo tempo o Roman é alguém sem ética nenhuma, mas ele também é alguém que não tem uma competência real de decidir de uma vez por todas destruir o pai e passar a perna dele nesse exato momento. Exatamente por isso o Logan agrada ele como se agrada um cachorrinho, e o Roman consegue se dar bem com esse político de extrema direita, que também se você for ver esse negócio da dualidade, ele também é uma farsa, porque ele parece ser alguém que vai se impor ao Logan Roy, mas no final das contas ele se curva ao grande capital que é o Logan Roy. Então diante do sistema ele não tem absolutamente nada, né? Então a série acaba brincando com isso, assim. Totalmente. É muito legal como a série constrói fácil essa dinâmica de poder do Logan Roy com ele, né? Que o Logan fala, me traz uma coca. Aí o cara pega e fala por telefone, uma coca? Aí ele, você demitiria um cara por mim? Não, tô só brincando e tal. E aí no fim, tipo, depois tem esse negócio de volta da coca, né? Ele cedendo às vontades do Logan Roy, servindo como garçom dele, que é como o Logan Roy precisa da pessoa, né? É muito bacana esse lado mesmo. E eu acho que a gente já pode mudar, né? Do polo e falar um pouco do Kendall, que, porra, tá cada vez mais fudido, assim, na série, né? A gente vê que esse lado crianção dele foi aflorando, assim, conforme a temporada foi passando e foi tirando ele, prejudicando, né? Cara, uma coisa que eu queria ver real, assim, sabe aqueles vídeos de contagem de quantas vezes uma pessoa fala uma coisa? Queria muito ver um vídeo, assim, tipo, de quantas vezes o Kendall falou meu pai nesse episódio, sabe? Não, porque o meu pai tá fazendo isso, as pessoas estão cedendo à vontade do meu pai. Não, porque o meu pai é coisa de louco, assim. Ele tá o tempo todo na sombra do pai, né? E é muito maluco, porque o Logan Roy montou um apartamento, assim, na cabeça do Kendall, né, cara? E ele não
consegue mais sair. O Kendall chegou ao ponto de ser a melhor advogada na praça, né? Ele mesmo fala isso no começo do episódio. Eu tenho a melhor advogada possível, que o meu pai não conseguiu. E ele chega ao ponto de desistir isso só pra poder ir numa ofensiva mais direta do pai dele, né? E aí, tipo, porra, cada vez mais perdido, né? Por isso que eu gosto desse lado dele e como o ator tá trazendo isso pra gente, né? Porque são umas escolhas meio minimalistas, assim. Ele antes ele tava todo serelepe, assim, em termos de expressão e mais límpido. Agora ele tá o tempo todo envolto de sombra, né? Aquela cara de abutre mesmo, né, cara? Pô, ele falando com o tom totalmente abutre nesse episódio, né? Não, eu sei que você vai ser preso e tal. Total. Eu tenho tudo pra vencer, inclusive, mas eu tô pensando aqui que talvez você possa me ajudar só pra mim ter ainda mais um pouco de coisa, sabe? Tipo, eu tô 100%, mas falta alguma coisa e você pode ter essa coisa e tal. É muito legal ver ele cercando o tom desse episódio justamente pelo desespero, né, cara? E, pô, ele disfarçado daquele jeito, né, com o bonezinho, assim, pra ser reconhecido, sensacional. Não, eu achei muito bom como na realidade essa temporada tá, como a gente já tinha falado antes, ela tá subvertendo muito o que a gente achava que ia ser o arco do Kendall. Porque na realidade, além do pai e de toda a família, o pior inimigo do Kendall, nesse momento que ele podia estar no auge, é ele mesmo. E o ego dele, e toda essa questão dele ser um menino mimado, playboy, sem nenhuma referência da vida, sem nenhuma referência da vida real e com uma imagem totalmente falsa dele mesmo, assim, acaba fazendo ele cometer os piores erros e tá destruindo ele. E ao mesmo tempo que ele tenta seduzir o Tom como abutre, usando da desgraça do Tom pro Tom ir pro lado dele, nesse episódio, o Tom no final acaba confrontando ele e chacoalhando ele, como você coloca uma criança, pra pensar a verdade e a realidade das coisas. Que o Tom chega pra ele e fala que ele nunca viu o Logan se fuder. E o Kendall só se fode, né? O Kendall só é um fracassado, né? E todo episódio tá salientando muito bem que o Kendall é o quê? É um fracassado. E é isso, né, cara? E é muito triste, né? Sim. Nossa, o Kendall, cara, ele tá com uma vibe muito Ciro Gomes, assim, nesses últimos episódios, né, cara? Porque, tipo, é aquele cara que você já sabe que perdeu, mas que ele tá lá insistindo, falando que não, que ele vai dar a volta por cima, né? Que ele tá com tudo garantido. E se piorando pela língua, né? Sim, cara, tá muito gostoso de acompanhar. E a gente já falou, né, sobre o Tom nesse episódio, mas eu queria, tipo, destacar um pouquinho a cena dele com o Greg, cara, que eu achei muito bonita, assim. Muito por como ela é construída, né? Você falou sobre o episódio ser bem decupado e citou o diálogo do Kendall com o Tom, mas eu também gosto muito desse diálogo do Tom com o Greg, muito por como ele traz, né, essa coisa que a gente já via de fundo, mas todo mundo sabia que o Tom ia ser preso, inclusive ele mesmo, né? Bota esse apelido nele de árvore de Natal, porque todo mundo vai pendurar as coisas nele. E aí, tipo, o episódio tem todo esse tom calmo, né? Esse tom mais intimista, assim, nessa cena de diálogo dos dois. E aí é tão foda quando ele vai falando, que o Greg ele vai falando desesperado, é que eu tô vendo aí que você tem várias coisas, será que eu não podia, tipo, o seu apelido é árvore de Natal, sabe? E aí, eu não sei bem o que isso significa, mas eu pensei que isso tem a ver com pendurar as coisas, eu queria saber se você não poderia, tipo, segurar o meu pra mim também, já que você vai segurar o de várias outras pessoas. Porra, e é foda, né? Porque eu acho que ao longo das temporadas a gente viu que a única amizade sincera, assim, né? Apesar de todo o morde e assopra que a gente via, né? Era o Tom e o Greg. E aí, tipo, quando o Greg fala isso é foda, né? Porque você vê que o Tom, ele não tem mais nada, assim, nem, tipo, um grau de... Nem, tipo, o grau de intimidade que ele tinha com o Greg, né? Tipo, pro Greg ele também passou a ser esse objeto, assim, das coisas. É foda. Isso é muito legal por duas coisas. A primeira coisa que eu queria falar é que eu fiquei muito impressionado. Eu achei incrível o Matt McFadden nesse episódio. Eu achei ele sensacional mesmo, porque ele consegue interpretar muito bem essa coisa de um cara que tá internalizando toda a dor dele, tá carregando uma cruz imensa e que tá sofrendo e chorando muito por dentro, sabe assim? Parece que ele tá indo pro corredor da morte, sabe assim? Isso é muito bom e total negação disso, mas ao mesmo tempo a gente percebe todo o sofrimento disso. A gente percebe que por trás dessa aceitação dele, existe todo um sofrimento dele que não quer ir pra prisão e que aparece muito bem nessas horas e dele perceber o quão ruim e quão péssima é a situação dele e o quão ruim é ele ser um peão. E o Greg também, uma coisa muito interessante desse episódio, é que a série assume de vez o quão confortável o Greg tá em assumir a escrotidão daquela família, né? O Greg cada vez mais, e esse episódio deixa claro, tá se tornando uma pessoa autoconfiante e alguém cada vez mais parecido com um membro da família Roy. O que quer dizer que ele tá expondo cada vez mais
que ele é uma pessoa terrível, né? E isso ficou muito claro nesse episódio. Sim, é muito legal como ele aprendeu a usar o tom pateta dele e acidental, né? Porque tudo que ele fala soa como se fosse acidental, mas pra se vangloriar. Tipo, quando ele tá falando lá com os caras, ele, não, o Greenpeace vai ficar com a minha fortuna, só que eu percebi que eles usaram o meu nome no post do Facebook, e aí muita gente começou a falar mal de mim, e meu advogado falou que isso meio que conta como difamação, então acabei processando o Greenpeace. Tudo que ele fala tem esse tom meio acidental, mas você percebe que ele tá soltando aquilo pra se vangloriar, né? Pra contar alguma coisa assim no qual ele se saiu por melhor. Agressivo, né? Muito legal, cara. Com certeza. E pela primeira vez na série, ele tem a coragem de peitar a família dele, né? E de fazer a opinião dele ser ouvida, né? Então você percebe que ele tá cada vez mais gostando muito desse negócio do poder, sabe assim? Isso tá seduzindo muito ele. E uma coisa muito legal desse episódio é como você percebe certas coisas pelos pequenos detalhes e pelas pequenas cenas do que vai rolar. Além desse episódio ter pequenos momentos de interações que a série sempre tem, que são muito engraçados. Um que eu achei muito engraçado foi o Connor com a namorada dele, e o cara do Partido Republicano, feito pelo Steven Roth. E uma coisa que eu gostei muito da série é como você percebe algumas coisas pelos detalhes que os personagens estão agindo. Como, por exemplo, você perceber que a namorada do Conan tá cada vez mais cagando pra ele. Você perceber que o Greg tá cada vez mais autoconfiante. Que a Shiv tá cada vez mais inquieta, assim, né? Em relação à política e como ela tá sendo tratada na família. Exatamente. E você perceber como, por exemplo, a relação da Carrie com o Logan tá ganhando contornos que são muito fascinantes e esquisitos, né? Sim. Aliás, me dando muito déjà vu dele com a CEO da empresa lá na segunda temporada, né? Da família rival. Isso, exatamente, cara. E isso já era uma coisa que estava aparecendo aos poucos em algumas cenas dos outros episódios deles, cada vez mais próximos. E nesse episódio fica muito claro, com os filhos dele achando que eles estão tendo um caso, e com ela tomando uma posição de poder e de conselheira cada vez maior dentro dos assuntos da família, né? Isso foi muito interessante. Sim, né? Vai ser a nova Marcy, com certeza. Parece. E aí, David, eu queria te perguntar duas coisas, assim. A primeira coisa parece que cada vez mais a série tá dizendo que o casal Tom e Shiv, depois de todas as humilhações que eles estão sofrendo, podem ir pro lado do Kendall. Você acha que realmente a gente vai terminar a temporada assim? E outra coisa, você acha que esse novo casamento da mãe do Kendall, da Shiv e do Roman vai repercutir? A gente vai ver isso ou foi só um detalhe pra fazer piada aí e deixar o Logan Roy puto e contrastar com esse novo relacionamento que ele tá tendo? O que você acha? Então, é engraçado, né? Porque eles trazerem esse negócio do casamento só aumenta o tom de calmaria, assim, no meio do episódio, né? Porque realmente parece uma coisa mais slice of life, assim, da vidinha deles, né? Uma coisa que não tá conectado com a trama direta. Mas, conforme a gente já viu, né, no preview do próximo episódio, a gente já viu que isso vai acabar causando alguma coisa, assim, pra família, sabe? Deixa esse tom de inquietação no ar. E incomoda a família, né? Porque eles perdendo o poder sobre alguma coisa, né? Eles não foram nem informados do casamento. Então é muito legal ver esse lado. E sobre a Shiv e o Tom, cara, eu não sei. Eu espero que sim. Talvez não pro lado do Kendall, mas assumindo um lado à parte, a Shiv, porque eu gosto muito da personagem, né? E eu gosto de como ela tá cada vez mais incomodada, assim, com a postura familiar. No final desse episódio foi exatamente isso. Tipo, ela, não vou tirar uma foto com o cara que é fascista e que não tá servindo os meus interesses, né? E aí o pai dela, não, você vai tirar sim porque você faz parte dessa família. Tá, mas não vou tirar do lado dele. Ele fala, você não escolhe fazer essas coisas. Porra, tá vendo? Esse tipo de dinâmica, né, de agressividade tá cada vez crescendo assim entre ela e o pai. Então realmente espero que isso leve a alguma outra coisa. E eu não sei se o Tom toparia, né, porque ele já tá tão morto por dentro. Eu teria que ver, assim, sabe? É uma coisa que eu duvido que o personagem fizesse sozinho. Mas com a Shiv dando essa guinada pro outro lado, né, quem sabe? Perfeito. Bem, gente, esse foi mais um vídeo nosso sobre Succession. Foi muito bom. Ô David, se divulga aí, diga onde a gente pode encontrar vocês. Sempre um prazer gravar contigo. Também, Diego. Então, vocês podem me encontrar no meu canal no YouTube, que é o Pinguim Dançarino, né? É um canal que eu falo de cultura pop, uns ensaios sobre tema de cultura pop em geral, cinema principalmente. E no meu podcast, que é o Pinguim Dançarino também, só que é um podcast voltado só para falar de animação e seus aspectos linguísticos. No Instagram é pinguim.dançarino e no Spotify é Pinguim Dançarino. E se você gostou do que eu tenho para falar, você pode me seguir no Letterboxd, é David Juan, da Purificação. E o meu Twitter é David Juan 3P, vai estar linkado na descrição. É David, D-E-I-V-I-D, Juan com N, 3P. Perfeito, gente, perfeito.
Bem, é isso então, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de tocar o sininho de notificação, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, de recomendar o vídeo para seus amigos, de comentar aqui embaixo e de me seguir nas redes sociais que vão estar aqui. É isso, gente, e até o próximo vídeo. Falou! Falou!